Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez quero agradecer a visita que vocês fazem aqui. Trazendo hoje um tema sobre o homem, o lugar do homem no universo. Realmente é um tema complexo, né? Mas que a gente até precisa examinar mais. Só que eu trago essa questão sob o ponto de vista de um humanista do Renascimento, Pico della Mirandola. Foi um filósofo humanista, mas era místico também, e nós vamos ver um pouquinho dele. Mas antes de chegar ao Renascimento, eu quero traçar algumas considerações sobre a Idade Média, tá? Como que se deu essa mudança, o advento do Renascimento, né? Como é que aconteceu isso e quais foram as transformações, né? Grosso modo, claro, porque é um assunto muito extenso. Na Idade Média, os homens não eram considerados com a sua vida particular, individual. Dizem até que o indivíduo só surgiu no Renascimento, na época do Renascimento, 1300, 1400, 1500. Antes disso, os únicos homens que se destacavam ou eram santos ou eram heróis. A vida medieval da pessoa comum, da figura comum, era uma vida coletiva. Tudo se fazia coletivamente, desde o nascimento até a morte. Era uma vida completamente diferente, pautada pela religião. Um grande historiador medieval, que é o Jacques Le Goff, faleceu recentemente, ele dizia que da Idade Média é que vieram todas as coisas boas. A Idade Média estava gerando tudo o que veio acontecer no Renascimento, né? Mas o homem medieval ele só podia pensar e viver segundo os quadros da igreja, né? Deus acima de tudo, né? E a vida era pautada totalmente pela religião. O homem só vai se libertar um pouco disso justamente no Renascimento. Renascimento por quê? Porque descobriram as ideias e o pensamento e as civilizações grega e romana, né? Então, toda essa literatura da antiguidade foi caindo, né, nas mãos dos homens renascentistas. Várias situações novas, né? Quer dizer, essa amplidão, essa expansão do mundo com as descobertas, né, de países, de continentes, né? E esse comércio que começou a haver entre os homens. Dizem até que a globalização teria seu início justamente aí. Então, foi um período riquíssimo. Não sei se a humanidade vai jamais repetir esse período tão rico que foi o Renascimento. Então, essa libertação, o conhecimento, esse comércio entre povos diferentes e comércio mesmo de produtos, né, fez com que as mentes se expandissem. Fora isso, nós tivemos a Reforma, né, esse movimento que veio dar no calvinismo, do protestantismo, né, que é um pouquinho diferente da religião católica, que dá um pouco mais de independência para o fiel. Tivemos a invenção da prensa, e isso é que alavancou toda essa questão do conhecimento. As pessoas começaram
a se alfabetizar. Porque parece incrível hoje a gente pensar nisso, mas mesmo os homens de corte, dos príncipes, daqueles castelos medievais, a maioria deles era completamente analfabeta, né? Não existia estudo, não existia nada disso. Então, a invenção da prensa foi uma revolução, acho que tão grande, ou talvez maior até, né? Do que os computadores da nossa era, a tecnologia da nossa era, porque permitiu essa troca de conhecimentos, né? E permitiu que os homens copiassem também as obras dos grandes filósofos gregos, Aristóteles, Platão, né? E também os pensadores romanos, né? Cícero, etc. Isso tudo vai dar num caldeirão fervente em que as ciências começam a aumentar, a aparecer, afinal. Porque também, nessa primeira fase do Renascimento, a ciência não era desgarrada de uma magia. Então, por exemplo, mais tarde iria surgir a química, mas ela veio da alquimia, né? Então, os renascentistas acreditavam na alquimia, acreditavam na astrologia, né? Que os astros pudessem determinar a nossa vida. Então, era um pensamento científico e mágico ao mesmo tempo. Foi somente aos poucos que as ciências foram se desgarrando dessa magia, né? Desse conhecimento hermético também. Mas foi um momento que até os grandes pintores, né? Nós temos Leonardo da Vinci, Michelangelo, temos que também eram arquitetos, né? E escultores, mas temos Botticelli, que também estudava filosofia e era muito influenciado pelo platonismo, né? O neoplatonismo. Então, nesse tempo, 1400 e pouco, antes de 1500, surge esse Piccolo della Mirandola. Pico della Mirandola, que era um humanista, dizem que inteligentíssimo, conhecia de tudo um pouco, né? E que escreveu várias obras, mas uma delas ele escreveu a oração da dignidade do homem. O que seria isso, né? Seria colocar o homem no seu lugar. Porque durante a Idade Média nós já vimos que no centro de tudo estava Deus. A partir do Renascimento e toda essa modernidade que vem, não é mais Deus, mas é o homem que está no centro do mundo, o homem está no centro do universo, né? Começa a haver uma confiança muito grande no homem e nos seus projetos e na sua ciência, né? Então, a oração da dignidade do homem, Pico della Mirandola escreveu para mostrar esse lugar que o homem tem no universo. Mostrar também que nada está determinado. Nesse aspecto ele era contra a astrologia. Nada da vida é determinado pelos astros, não. O homem, ele pode construir a sua vida como quiser. Ele pode ir se superando até chegar quase a ser um ser divino, quase, ele diz, né? Ou degenerar e virar um animal. Isso tudo porque ele tem o livre-arbítrio. Ele que vai determinar a sua vida. É ele que vai se construir, né? Então, vou ler um trechinho aqui dessa oração, que é muito interessante, porque é como se fosse uma conversa entre o homem e Deus, né?
Então, Deus está falando para o homem. Ó Adão, nós não te demos nenhum lugar determinado, nem uma fisionomia própria, nem dons particulares, para que teu lugar, tua fisionomia, os dons que vieres a desejar, tu os tenhas e os possuas de acordo com os teus votos ou segundo tua vontade. Para outros, sua natureza é definida e regida por leis que lhes foram prescritas. Uma pausa aqui, né? Como os animais, quer dizer, os animais não podem escolher, né? Eles seguem a vida que já está determinada. Tu não és limitado por nenhuma barreira. É de tua própria vontade, do poder que te dei, que tu determinas tua natureza. Eu te instalei no meio do mundo, para que examines mais comodamente tudo o que nele existe. Nós não te fizemos nem celeste, nem terrestre, nem mortal, nem imortal, a fim de que, Senhor de ti mesmo, e tendo a honra e a tarefa de modelar teu ser, tu te componhas da forma que preferires. Tu poderás degenerar em formas inferiores, ser regenerado em formas superiores, que são divinas. Então, olha que responsabilidade que o homem tem, né? Essa responsabilidade de criar a sua própria feição, de criar a sua própria vida, né? Sendo que ele mostra bem, ou você pode se degenerar completamente, né? Virar animalesco, ficar mais próximo dos animais, ou ficar mais próximo do divino, porque o homem não está determinado. Essa aqui é a beleza, né, dessa oração, desse pensamento. Vou deixar vocês com essa reflexão num momento em que talvez a gente não saiba mesmo, né, o lugar do homem no universo. Que lugar é esse, né? Mas nos tempos de hoje, com a questão da ecologia, a questão até do fim do mundo, né? Que a Terra pode se exaurir tanto, quer dizer, o homem retira tudo, a Terra não está aguentando mais, né? Que lugar é esse que a gente deve ocupar, né? Para, inclusive, não estragar a natureza. Boa tarde. Obrigada.